Até a década de 1980, havia praticamente um consenso na sociedade brasileira no sentido de que o trabalho infantil tinha um efeito positivo para crianças e adolescentes que viviam em situação de pobreza e em risco social. E essa concepção era partilhada em geral por toda a sociedade, dos mais pobres às camadas mais abastadas. Embora a influência dessa ideia tenha diminuído nos últimos anos, ela ainda é reproduzida de modo acrítico em frases como a seguinte: é melhor a criança trabalhar do que estar na rua, exposta ao crime. É bom a criança aprender cedo uma profissão, desde pequena. É bom a criança ajudar a complementar a renda da família. Essas falas fazem parte do imaginário social sobre o trabalho infantil porque o seu questionamento é muito recente. Por muitos anos, essas justificativas legitimaram a exploração de crianças e adolescentes como mão de obra barata, justificando que elas recebiam menos porque rendiam menos do que os adultos, porque tinham menos força física, menos qualificação para o trabalho e eram só um complemento ao trabalho dos adultos. Esses dias mesmo eu ouvi isso de um taxista que foi submetido a trabalho infantil insalubre. Apesar de ter começado a trabalhar com 9 anos no garimpo da Cassiterita, ele reproduzia o discurso de que a experiência foi muito positiva. E apesar disso, o nosso ex-garimpeiro confirmou que mesmo trabalhando a mesma quantidade de horas que os adultos, as crianças do garimpo recebiam metade do valor pago aos adultos. Confirmou que era um trabalho pesado, cheio de riscos e acidentes. Além da exposição a diversos materiais, contou que nem crianças nem adultos recebiam qualquer equipamento de proteção e muito menos treinamento. Embora considere que o garimpo dos 9 aos 14 anos não lhe fez nada mal, quando eu perguntei se ele deixaria o filho trabalhar nas mesmas condições, a resposta foi outra. Agora são outros tempos, dona. Para alguns sim, mas não para milhares de crianças e adolescentes brasileiros que ainda estão em situação de trabalho infantil. E esse é o dado trazido pelo terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, que se baseou na PNAD contínua de 2016. Muitas representações sociais ainda vigentes contribuem para manter um alto número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Embora esse imaginário venha se alterando, essas crenças ainda são reproduzidas por parte da população. E nós, trabalhadores do SUAS, precisamos olhar para isso. Precisamos olhar para essas crenças para conseguirmos ajudar a construir um novo imaginário social mais condizente com as necessidades de pessoas em desenvolvimento, como é o caso das crianças e dos adolescentes. Afinal, como aquele taxista disse, são novos tempos, dona. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprofundar a temática do trabalho infantil. Afinal, o nosso objetivo não é apenas falar dos conceitos, mas fazer alguns ganchos, problematizar alguns aspectos ligados ao trabalho com essa temática. Vocês sabem que o psicólogo gosta de ir lá no útero. Pois então, nós vamos olhar para as origens dessas crenças. Mas antes eu convido você a curtir esse vídeo e a inscrever-se aqui no Suas Conversas, já ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. Convido também a me seguir lá no Instagram, @AnaPincolini. Todas as minhas redes sociais e contatos ficam na descrição do vídeo abaixo do player. O trabalho infantil é um fenômeno social presente ao longo de toda a história do Brasil. Entre os séculos 16 a 19, crianças e adolescentes de origem indígena e depois africana foram submetidas à escravidão junto com os demais membros das suas famílias. Nos ciclos da cana-de-açúcar, do café, na mineração e aqui no RS no ciclo do charque, crianças também eram escravizadas junto com seus pais. Inclusive, uma das principais lendas do folclore gaúcho é a história do Negrinho do Pastoreio, imortalizada pelo escritor João Simões Lopes Neto, que escreveu contos gauchescos e lendas do sul.
A lenda conta a história da crueldade de um estancieiro que deu uma surra implacável em um menino escravizado que perdeu um dos cavalos da tropa. Depois de morrer em função dos ferimentos, o negrinho do pastoreio reaparece ressuscitado, cavalgando em liberdade pelas coxilhas, montado no cavalo que havia sido perdido. Na tradição popular, há quem reze para o negrinho do pastoreio, acendendo uma vela para encontrar coisas perdidas. O negrinho do pastoreio é homenageado na música de Barbosa Lessa, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer. Os Suas Conversas também é cultura, viram só? Mas voltando, com o fim da escravidão em 1888, sem nenhum amparo, muitas famílias antes escravizadas começaram a migrar para cidades e vilarejos em busca de trabalho. Na virada do século XIX para o XX, uma parcela considerável da população vivia na miséria. E era comum as crianças trabalharem, não só crianças de famílias recém-libertas da escravidão, mas também crianças filhas de trabalhadores livres e pobres, que ingressavam muito cedo em diversas atividades produtivas no campo e na cidade. A tímida industrialização do início do século XX atraía muita gente, mas não conseguia absorver toda a mão de obra que chegava. As cidades e vilas iam inchando e o desemprego e a criminalidade disparavam. Assim como na Europa, aqui também a industrialização contou com crianças nas fábricas, em péssimas condições de trabalho, sujeitas a acidentes, mutilações e recebendo salários miseráveis. Muitas crianças trabalhavam também no setor terciário de serviço. Seguindo na linha de sugestões artísticas que tem sido a tônica desse vídeo, eu vou indicar o filme Ladri de Bicicleta, Ladrões de Bicicleta, do italiano Vittorio De Sica. É um filme antigo de 1948. Embora o tema do filme não seja diretamente o trabalho infantil, observe no modo como isso aparece no filme, no qual o garoto trabalha num posto de gasolina. Como diz uma citação da agência Senado, para as crianças e adolescentes restavam dois caminhos. Ou trabalhavam, submetidos a serviços pesados e perigosos, jornadas exaustivas, operando máquinas nas indústrias, vendendo bilhetes de loteria e participando das colheitas nas fazendas, ou perambulavam pelas ruas de cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, agrupados em maltas, cometendo roubos, aplicando golpes, pedindo esmolas ou simplesmente, entre aspas, vadiando. Naquela altura, as escolas públicas eram raras e estavam reservadas para os filhos das classes abastadas. Fecha aspas. Em março de 1926, o Jornal do Brasil revelou a estarrecedora história do menino Bernardino, de 12 anos. Bernardino ganhava a vida nas ruas da capital como engraxate. Ele foi preso depois de atirar tinta num cliente que não quis pagar o polimento das botinas. Nas 4 semanas em que ele passou trancafiado numa cela com 20 homens adultos, porque sim, nessa época crianças e adolescentes iam para a cadeia comum, Bernardino sofreu todo tipo de abuso e violência. Os repórteres do Jornal do Brasil encontraram um menino na Santa Casa, abre aspas, em lastimável estado e no meio da mais viva indignação dos seus médicos. Isso é uma informação da agência Senado. Outro exemplo eram os meninos que trabalhavam como entregadores de jornais. Eu, que estudei jornalismo, sempre associo a história da imprensa à imagem dos meninos jornaleiros, esfarrapados, vendendo jornais na rua e anunciando notícias, gritando "Extra, extra!". Em 1938, uma das primeiras ações da primeira-dama Darcy Vargas foi justamente a criação da Casa do Pequeno Jornaleiro. Era um abrigo para crianças e jovens entregadores de jornais que viviam pelas ruas da capital, então o Rio de Janeiro. O lugar ofertava abrigo, alimentação, atendimento médico e educação para meninos que vagavam pelo centro vendendo jornais, muitos deles em situação de rua, já que vinham de longe para trabalhar na distribuição de jornais e revistas. Embora a exploração da mão de obra infantil, principalmente a que ocorria nas fábricas, tenha sido denunciada praticamente desde o início da sua utilização, e embora tenham sido tomadas medidas legislativas já na década de 20, o trabalho infantil persistiu e ainda persiste no nosso país e no mundo em geral.
Até a década de 1980, a maior parte da população brasileira iniciava a vida laboral precocemente, impulsionada pela pobreza. Quanto menor a renda da família e a escolaridade da pessoa de referência, maior era o risco de ingresso precoce no mundo do trabalho. A ideia do trabalho precoce como algo positivo para evitar a criminalidade foi transmitida pelo próprio Estado brasileiro, em especial durante o Código de Menores, cuja principal versão é de 1927 e a segunda de 1979. Essa legislação entendia o menor, que não estudava ou não trabalhava, como um potencial delinquente a ser controlado e reprimido pelas estruturas punitivas do Estado. Em relação à educação, a visão dominante na época era de que ele deveria ser orientado pela utilidade econômica, o que acabava legitimando o trabalho infantil, visto como uma forma de fazer essas crianças pobres aproveitarem de forma útil o seu tempo livre, aprendendo uma profissão. Claro que essa orientação era destinada muito mais às crianças oriundas de famílias pobres, enquanto aquelas das classes abastadas conseguiam viver a infância e escolher a profissão por afinidade. Apesar do ECA ser de 1989, eu achei uma reportagem chocante e bem extensa da Folha de São Paulo de 1997, quase 10 anos depois do ECA, que eu vou deixar num comentário fixado para vocês baixarem. Essa reportagem é histórica. Foi publicada no Dia do Trabalho, 1º de maio de 1997, e foi uma reportagem especial, bem longa, com várias imagens coloridas. Ela mostra a realidade de crianças e adolescentes em vários setores produtivos, como o garimpo, justamente da cassiterita, culturas agrícolas como o fumo e a cana-de-açúcar, e a indústria do sisal, também pedreiras, carvoarias e no tráfico de drogas. A reportagem entra em minúcias como a temperatura que as crianças eram submetidas nos fornos das carvoarias, em torno de 60 graus, a idade que as crianças iniciavam no garimpo de cassiterita aos 5 anos, o número de horas que trabalhavam na indústria do sisal, que era de 16 a 50 horas semanais, recebendo entre 1 a 5 reais por semana. E vejam só, na época, tinha a recém sido lançado o programa Bolsa Escola, que garantia 50 reais para famílias com crianças e adolescentes que tivessem pelo menos 75% de frequência escolar. E vejam como eram as ideias, inclusive dos governantes. Vejam esse trecho extraído da página 6 da reportagem. Abre aspas. Governo teme a acomodação dos pais. O governo do estado tal teme que o pagamento da bolsa para as crianças estudarem provoque acomodação e faça que os pais passem a viver às custas dos filhos. Por esse motivo, a Secretaria de Trabalho e Ação Social não vai pagar a bolsa pelo número de crianças de cada família que tem filhos no corte da cana-de-açúcar. Se a criança tem até 2 filhos no canavial, os pais recebem 50 reais para cada um. De 3 filhos em diante, paga-se uma quantia fixa de 150 reais, pois o mais comum nas famílias da Zona da Mata Nordestina são famílias que têm entre 5 e 12 filhos. Se a gente pagar 50 para cada um, muitos pais não vão trabalhar mais e ficarão vivendo da bolsa dos filhos. Fecha aspas. Percebam que existe uma preocupação de que os pais vivam às custas dos filhos, mas não uma preocupação com o fato de que, na condição de miséria em que eles já vivem, naquele momento, os pais já estão precisando dos recursos dos filhos para sustentar a família, só que empregando esses filhos no canavial. Isso sim era a família literalmente depender dos filhos, precisar que eles estejam em trabalho infantil na cana-de-açúcar para conseguir sobreviver. E o meu estado, o RS, ele não fica atrás, tá? Na parte da reportagem que fala da indústria fumageira, lemos o seguinte, abre aspas, se impedirmos o trabalho infantil, vamos arrebentar com o orçamento das famílias, diz fulano de tal, promotor de justiça. A maior preocupação da promotoria é a questão dos agrotóxicos. Vejam, eu não estou falando do século XVIII. Eu estou falando que em 97, até um promotor de justiça e um secretário de um governo estadual tinham essas crenças. Então imagina a população em geral. Não tem muito sentido pensar que é melhor estar trabalhando do que estar na rua, quando a gente identifica que as crianças que estão na rua geralmente estão lá trabalhando.
ou que a criança que trabalha está afastada da criminalidade, sendo que o tráfico também é uma das formas de trabalho infantil, uma das piores formas, inclusive. Enquanto crianças das classes abastadas podem viver a infância, fazer cursos de línguas, ter atividades de cultura e lazer, ainda há quem veja o trabalho como um fator positivo para crianças e adolescentes pobres. Conforme podemos ler na página 15 do segundo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, existe uma associação entre trabalho infantil e desigualdade social. Em geral, países com altos índices de trabalho infantil apresentam altos índices de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social entre pobres e ricos. Isso ocorre porque crianças e adolescentes em trabalho infantil, que geralmente são oriundas de camadas mais empobrecidas, ou abandonam a escola, tendo uma escolaridade menor, ou têm um rendimento escolar prejudicado em função do trabalho. Enquanto isso, as crianças e adolescentes de camadas abastadas têm mais anos de estudo e conseguem desenvolver muitas habilidades ao longo das atividades complementares na infância e adolescência. A tendência é de que, quando adultas, as crianças pobres que largaram a escola ou que tiveram baixo rendimento ocupem os piores postos de trabalho, enquanto as crianças das camadas abastadas tenham acesso às melhores oportunidades de trabalho, perpetuando assim a distância social entre pobres e ricos e mantendo a desigualdade social. É por meio da educação e não do trabalho precoce que crianças e adolescentes em situação de pobreza tendem a ter uma condição social melhor do que a dos seus pais e poderão se inserir no mercado de trabalho com melhores remunerações no futuro e oportunidades de crescimento profissional. Embora essa não seja uma regra, essa é uma tendência. E quanto à aceitação dessas crenças por parte de quem foi submetido ao trabalho infantil, como o taxista do começo desse vídeo, uma vez uma colega psicóloga me deu uma explicação psicanalítica, que até hoje eu acho interessante. Em geral, a gente nega, a gente reprime muitos traumas e sentimentos da infância, até como um mecanismo de defesa. É por isso que uma vítima de abuso sexual pode desenvolver uma amnésia dissociativa e só lembrar do abuso anos depois, quando adulta. Além do esquecimento completo do fato traumático, também pode acontecer o esquecimento dos sentimentos que o acompanharam, ou até a transformação no contrário, como aquela criança que tem medo de fogo e no futuro vai trabalhar como bombeiro. Será que ter tido a infância inteira roubada num garimpo não envolve um sofrimento suficientemente intenso, a ponto de ser encoberto por algum mecanismo de defesa desse tipo, ou pela racionalização de que até não era tão ruim assim? Será que não é melhor lembrar da infância como um período feliz, apesar de tudo, apesar de ter que lidar com o fato de que a sua história de infância não lhe deu a oportunidade de ter vivido de fato a infância? E você, colega, o que acha? Coloque aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!